Meu nome é Daniel Candre Signori. Queria estar agradecendo ao CAJ por essa oportunidade de estar apresentando a minha história. Eu sou engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho de formação. Sou filho de Ana e de Adelar. Tenho os irmãos Davi, engenheiro mecânico, também colega de trabalho. Minha irmã Gabriela, médica. Nasci em Joaçaba. E muito cedo fui morar em Água Doce, no meio oeste do estado aqui de Santa Catarina, onde lá tive toda a minha criação. Cidade pequena, boa para se viver, com várias oportunidades. E dentre elas eu destaco uma das oportunidades criadas lá que me forjou para chegar até onde eu cheguei. Foi uma oportunidade aos 8 anos, uma escola de voleibol que teve na cidade com o professor Artemio Seconello, onde ele começou a desenvolver a atividade do voleibol, uma simples atividade que mal sabia eu na época que iria me levar tão longe e trazer tantas conquistas aí pessoais para mim. Então, quando tinha 8 anos, nessa escola de voleibol, até meus 14 anos, onde fui chamado para jogar por outras cidades, onde fui morar em Joaçaba, fui jogar para Joaçaba. No segundo grau, na segunda série, em Concórdia, fui contratado para jogar pelo Concórdia, na Ser Sadia, logo depois, onde teve um time fantástico lá, a gente jogou lá. Logo depois, o terceirão em Rio do Sul, também jogando voleibol, várias mordomias, contratado, muita coisa positiva, e essa vivência de coletivo e ter que se virar desde cedo forja as pessoas. Eu acredito que é o que mais forjou a minha personalidade até hoje. E aí, no terceirão, o que fazer? Já a categoria não tinha mais, eu ia para o adulto, algumas oportunidades, então me vi tendo que escolher o que fazer, né? Então, claro que como já vinha pelo esporte, optei, primeira opção, em fazer alguma coisa voltada ao esporte. Então, meu primeiro vestibular foi fisioterapia, onde voltei para a minha cidade e estudei lá. E nesse meio tempo estava acontecendo uma obra de pavimentação na cidade, a qual eu me interessei pela dinâmica da obra, da profissão, e me interessei mais. Então fiz vestibular para a UNOESC em Joaçaba de fisioterapia, e também, não querendo mais ficar em casa, como já estava acostumado a morar fora de casa, prestei vestibular para a UDESC, engenharia civil. Nessa primeira vez não passei nenhum nem outro, então eu fiquei meio ano estudando em casa, mas com aquela vontade sempre de sair de casa, de ganhar novos rumos, novas oportunidades, novas vivências. Então prestei vestibular no meio do ano para a UDESC, engenharia civil novamente, a qual passei. E dentro disso tem que destacar nesse meio ano que eu fiquei em casa, a minha mãe sempre falando, estuda um pouco mais, você não vai passar. Eu sempre falava para ela, vamos, no dia que sair o resultado do vestibular, eu vou te provar que a gente passou. E saiu o resultado do vestibular, primeira chamada, não passei. Segunda chamada, seis posições atrás. E aí eu falei, por que eu não tinha escutado ela, né? Se tivesse estudado um pouco mais, não estaria esperando nessa fila. Mas deu tudo certo. Em segunda chamada fui chamado para o UDESC, onde eu comecei a minha vida profissional, que é o foco aí dessa nossa história. Então, na UDESC, quando eu passei, cidade nova, morando fora novamente, o que vamos fazer? Vamos procurar uma coisa que eu me sinto confortável, né? Vamos para o esporte dentro da universidade. Fui para o esporte,
chegamos até a ser campeões estaduais de voleibol de areia, em cima da Unisul, que na época tinha aquele time famoso de voleibol, então a gente se destacou bastante ali. E na faculdade, na UDESC daquela época, era paulada em cima de paulada, né? Teve vários professores ali que testaram nossa paciência, nossa resiliência. Então, destacar alguns deles aí que a gente sempre lembra, que são amigos hoje, professor Trigo, professor Clóvis, professor Miguel Ângelo, professora Sandra Krieger, dentre outros professores que forjaram essa nossa vida profissional, essa nossa vida acadêmica na época, mas que nos deram bagagem para atuar na nossa vida profissional e fazer com que a gente não desistisse dos nossos sonhos. Então, dentro da universidade, muito cedo já, além do esporte, a gente queria um pouco mais se sustentar e tal, e fomos procurar então algum estágio para fazer, né? Na época não foi muito fácil o estágio, mas aí consegui um estágio com um engenheiro eletricista na época. Eu fazendo engenharia civil, não achei na engenharia civil, mas fuçando, fui indicado para fazer um estágio na engenharia elétrica, eletricista da Alberto Schmaus, onde ali aprendi muita coisa, consegui aprender também na época o AutoCAD, então desenvolvendo não projetos, mas sim a parte gráfica, né? Agilizava a parte gráfica para eles. Depois alguns programas também na parte de engenharia elétrica. Também na faculdade, além disso, a gente buscou mais coisas ainda, sempre a universidade era integral, alguns períodos de manhã e de tarde, outros de tarde e de noite, outros a gente acumulava alguns períodos devido aos percalços da UDESC. E aí também destaco alguns que a gente trabalhou e que nos fizeram também fortalecer a profissão. Também na parte gráfica, trabalhamos com a Vectra, trabalhamos com Flávio Karsten, com Hugo Boris. Então, diversos foram os trabalhos na faculdade que nos fizeram a dar mais bagagem para depois a nossa vida profissional e até decidir, dentro do leque da engenharia civil, que é bem amplo, o que a gente gostaria de fazer, né? Mas sempre o foco da entrada na engenharia civil foi para estradas, né? Só que estágio em estradas era bem complicado, não tinha como na UDESC a gente conseguir fazer isso, e foi uma época também que não tinham muitas obras acontecendo. Então, terminando a faculdade, o que vamos fazer, né? Então, a primeira oportunidade de emprego que surgiu na época foi com a construtora Nobre. A construtora Nobre, na construção de alguns prédios. Depois, da construtora Nobre, não era bem o que a gente queria, o que eu queria, na verdade. Então, sempre buscando a área de pavimentação. Não estava conseguindo, e aí fui, através de amigos, a oportunidade de trabalhar na OAP. A OAP era uma empresa que fiscalizava algumas obras, então tinha mais a ver com pavimentação, fiscalizava pavimentações, fiscalizava saneamento, e foi bem na época que teve a concessão não, a Casan perdeu a concessão de água que tinha aqui em Joinville, e foi criada a agência reguladora, a AMAI, e um dos contratos que eu trabalhei na época foi pela OAP, foi na AMAI, fiscalizando as obras de saneamento da cidade até a formação da Companhia Águas de Joinville. Então, nesse tempo aí, trabalhei com fiscalização de algumas obras de pavimentação também, e fui criando alguma afinidade com o saneamento, meio que a contraponto da pavimentação, mas ainda com bastante coisa interligada com a pavimentação. E nesse meio tempo
sempre com um espírito de querer mais, que não satisfeito. Lembrei de uma das nossas viagens da faculdade, um professor Trigo falou que a gente foi forjado para ser empreendedor, para não ficar acomodado em alguns empregos da vida. Então, fui buscar, queria sempre empreender, e nesse meio tempo saí da UAP, montei uma empresa de projetos, mas junto a isso também uma empresa fui prestar serviços na área de saneamento para uma empresa que tinha obras no estado inteiro e que na época estavam responsáveis pela manutenção do sistema de água e esgoto aqui de Joinville. Então a gente trabalhou na operação do sistema de saneamento da cidade, diretamente na manutenção. E aí foi nessa época que eu conheci o meu atual sócio, ao qual hoje é um irmão para mim, o Marcos Acácio Martins. A gente já está aí há mais de 17 anos com a empresa. Então, novamente insatisfeito nessa empresa que a gente estava, querendo algo mais, saímos da empresa e montamos a nossa empresa. Então, a primeira empresa montada pela gente na área de saneamento e também com pavimentação foi a Cássia Engenharia Limitada, onde a gente pegava obras de saneamento e obras de manutenção de pista, manutenção de asfalto. Então, desde o começo da nossa empresa, a gente já está trabalhando no saneamento. O enfoque maior era saneamento, mas ainda com alguma coisa voltada à pavimentação. Nesse meio tempo, não posso esquecer, né? Óbvio, casei com uma engenheira sanitarista também, a Clarissa, minha esposa hoje, que nos deu duas joias, a Sofia e a Clara, nossas filhas, já agora com 15 e com 10 anos. Então, ela dá todo o suporte para que todo esse sonho também se concretizasse, né, da empresa. Com certeza ela tem papel fundamental aí nessa criação, nesse desenvolvimento como pessoa e como família. E quando montamos a empresa, então, voltado ao saneamento, voltado à pavimentação, o começo foi bem complicado, como acho que toda empresa no começo é, mas nos destacamos aí por sempre estar querendo algumas obras que ninguém queria, algumas obras de mais complexidade. Então a gente começou a resolver problemas e essa nossa expertise foi nos abrindo caminho. Então, tanto eu como o Marcos sempre voltados para a coisa certa, para melhor prestação de serviço e para honestidade sempre, fomos criando vários parceiros nessa nossa vida profissional e essa rede de negócios foi aparecendo e até hoje estamos aí com um saneamento e na pavimentação. Nesse meio tempo montamos outra empresa, vendo uma oportunidade de negócio. Em 2010 foi criada a lei da pequena empresa, montamos uma segunda empresa para atender o mercado de saneamento específico, deixamos a Cássia voltada para a pavimentação, onde atingimos também várias empresas e hoje trabalhamos para as maiores empresas de saneamento do país, tendo várias obras em vários municípios, com obras de destaque, aí, levando saneamento para a vida das pessoas. E em 2019, uns vão dizer que é sorte, outros vão dizer que é competência, mas a gente não consegue explicar ainda, mas meu sócio foi para uma empresa comprar um rolo compactador e foi comentado que estavam vendendo uma usina em Joinville, uma usina de asfalto. E nós, isso é coisa muito grande para a gente, não vamos nem pensar, mas qual que é o valor e tal?
E aí foi comentado o valor e novamente, acho que o destino, não sei, naquele mesmo dia a gente acabou recebendo um aditivo de uma obra que há mais de, sei lá, 5, 10 anos estava atrasado, com os valores compatíveis com a compra dessa usina de asfalto. Ele me ligou, era umas 9, 10 da manhã dizendo isso. Meio-dia, já tinha ido falar com a pessoa que estava vendendo a usina. Meio-dia a gente estava com essa usina de asfalto comprada. E agora, o que vamos fazer? O sonho se tornando realidade, né? Porque a gente sempre quis trabalhar com pavimentação, então um enfoque maior agora na área de pavimentação, com uma usina de asfalto. A gente já fazia já manutenção no sistema de saneamento de asfalto para várias cidades de Santa Catarina, várias companhias de saneamento, mais voltada à companhia de saneamento. Então agora criamos ainda mais uma abertura para a empresa, que seria a área de pavimentação pesada, a qual estamos estruturando a empresa e estamos atendendo já com equipamentos de grande porte, atendendo já várias obras grandes aí na nossa região. Nesse 2019 também aconteceu um outro fato importante, que a gente resolveu abrir um pouco o mercado, onde fomos para expandir a empresa, fomos para Cuiabá, onde montamos uma filial em Cuiabá também, prestando serviço para a companhia de saneamento, onde estamos até hoje lá. Mais alguns meses de contrato, tivemos que enfrentar a pandemia lá com muitos funcionários e com a dúvida do que fazer, né? Continuar ou não. Mantivemos os funcionários o máximo que deu, mas o contrato foi cancelado e alguns meses depois retomamos com o contrato lá e estamos até hoje lá atendendo. Mas dentro dessa vida profissional também, como eu sempre falei, a gente sempre é inquieto, sempre quer mais, quer buscar coisas novas, desafios pessoais. Então, na época da faculdade já a gente começou a se interessar pelo associativismo, onde a gente conheceu a AGES, o CAJ na época, e logo na formação da AGES também. Nós associamos a AGES, a qual fizemos parte no começo na faculdade, depois nos distanciamos, e aí em 2013 a 2015 fui chamado pelo colega e amigo Thales para fazer parte da diretoria da associação, a qual fiz parte com ele, e aí me interessei cada vez mais, e tentando também sempre naquela de devolver um pouco para a sociedade o que a gente tem conquistado com a nossa profissão. A nossa faculdade foi pública também, então sempre naquela busca de desafio pessoal e de conquistas, a gente pegou e, vamos ajudar da forma que a gente conseguir. Em 2015 a 2017, se eu não me engano, 15 a 17, então me coloquei à disposição para ser presidente da Associação Joinvilense de Engenheiros Civis. Fui presidente de 2015 a 2017, com o engenheiro João Oneda, também amigo de faculdade, como na vice-presidência. Aí depois fui convidado a ser inspetor do CREA em Joinville, também um período curto, porque logo em seguida já fui convidado em 2017, se não me engano, para ser suplente de conselheiro estadual do CREA, onde eu fiquei até 2021 como suplente de conselheiro, quando eu então assumi como conselheiro titular, mas novamente em um mês como conselheiro a gente teve
teve o convite para assumir a inspetoria do CREA de Joinville, também buscando devolver algo mais para a sociedade dentro das atividades de diretor regional. Participo ativamente das dinâmicas da cidade, participando aí do Conselho de Saneamento, onde são discutidas todas as premissas para o saneamento da nossa cidade. Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CONDE, ao qual fiz parte do conselho também, representando o CREA, onde a gente consegue agregar um pouco na dinâmica dessas pessoas, ajudando elas, facilitando a vida delas dentro da vida das cidades. Participamos também do Conselho Municipal de Meio Ambiente, o grupo tripartite, o qual a gente participou ativamente nas diretrizes de melhorias da autopista Litoral Sul, a dinâmica do trecho entre Florianópolis e Curitiba. Também nessa busca de devolver um pouco da sociedade, algumas ações comunitárias, a gente participou ativamente do Engenheiros Sem Fronteira no projeto Caminho Curto, onde a gente conseguiu, em um certo período, levar dignidade, um pouco de dignidade para aquelas pessoas da comunidade quilombola no projeto Caminho Curto, onde nossa empresa doou toda a parte de mão de obra para levar saneamento para aquela comunidade. Então, também aqui vai o apelo para participar do Engenheiros Sem Fronteiras. Também nessa busca de devolver alguma coisa para a sociedade, novamente frisando que eu acho que a gente tem que buscar mais isso nas pessoas como um todo. Quando teve a pandemia, nossa empresa participou da construção do centro de triagem na Tupi, onde a gente forneceu toda a mão de obra necessária ali para as instalações hidrossanitárias do centro de triagem. Então, mesmo quando todo mundo estava querendo parar, esse anseio de sempre devolver um pouco mais novamente, a gente conseguiu estar participando da formação desse centro de triagem, entre outras inúmeras ações em que a gente busca fazer, retribuir para a sociedade tudo o que ela me propiciou até hoje. Então, dessa minha história resumida e contada, eu queria só destacar, aproveitar as oportunidades, não se acomodar pelas facilidades aí da nossa profissão, sempre buscar algo mais e também ter em algumas pessoas o reconhecimento de que elas fizeram parte da nossa história e que essa história é bem mais bonita contada com as pessoas que fizeram parte, fizeram parte e forjaram tudo que a gente é hoje. Então, novamente aqui, claro, destacar sobretudo a família, né? Meus pais, minha mãe, que apesar de pouco tempo para a gente, trabalhando às vezes até 3 turnos, ela era educadora, sempre conseguiu nos dar e nos propiciar tudo que a gente teve e dar aquele incentivo sempre para buscar algo mais, não se acomodar, não aceitar as coisas como elas estavam e sempre buscar algo mais. Então, a família, pais, mãe, acima de tudo. Novamente, ao professor Artêmio, que nos apresentou o voleibol, onde eu devo muito ao voleibol, de tudo, as oportunidades que ele me deu, para querer também sempre algo mais e buscar esse trabalho coletivo. Aos professores da faculdade, a minha família, a minha esposa, Clarissa, que sempre deu todo o suporte também necessário para a família, além de trabalhar bastante também, a vida dela profissional ela é bastante ativa e também conciliar isso com a família é bem complicado.
aos professores, como eu já falei, as minhas filhas, a Clara e a Sofia, que eu amo demais e que tento passar tudo isso que eu vivi para elas, para que elas assumam e saibam até onde elas podem chegar. Agradecer também a Andresa, que nos auxilia lá em casa, é uma pessoa fundamental para a gente estar tranquilo com nossas atividades do dia a dia. E agradecer ao CAJ novamente pela oportunidade de estar apresentando um pouco dessa história. Espero que ela seja inspiradora também para mais alguém. Se uma pessoa já tirar algum proveito dessa vivência, já valeu a pena. Então, obrigado novamente e parabéns ao CAJ pela iniciativa.